Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber 2.0, eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 8 prisões do inferno de Hades. Sim pessoal, nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre os domínios de Hades no inferno, então já não perde tempo, clica no gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e lembrando, apoie o canal Sempre Quis Saber 2.0 pelo Padrim, pelo PicPay, os links vão estar na descrição e o QR Code do PicPay vai estar aparecendo aqui no canto desse vídeo. No mais pessoal, recado dado, bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! O mundo dos mortos é composto por duas partes, sendo os Campos Elíseos e o Meikai, ambos são governados por Hades. No Meikai encontramos 8 prisões, 3 vales, 10 fossos, 4 esferas e 4 rios, e eu vou mostrar todos para vocês nesse vídeo. As pessoas que morrem são enviadas para o mundo dos mortos. Eles se tornam seres fracos e sem sentido. Quem está morto no Meikai não pode voltar à vida, mesmo tendo seus sentidos de volta, sendo assim despertando o Ayarashik, conhecido como oitavo sentido. Os encarregados de proteger o submundo são em maioria os espectros de Hades, conhecidos como estrelas celestes. Porém o inferno é tão grande que pessoas comuns podem se perder por lá. Além de que o submundo não é limitado às prisões e a maioria dos espectros ficam em vários locais. Eles também podem se teletransportar livremente pelo submundo. O inferno de Cavaleiros do Zodíaco foi baseado no inferno de Dante do livro Divina Comédia, sendo assim diferente do inferno cristão, onde só há um local onde os mortos sofrem. As prisões foram baseadas nos círculos do inferno desse livro, cada um para um pecado. Quanto mais se sobe, mais ruim é o pecado de quem está lá. Porém, com exceção do segundo círculo que virou o Vale da Ventania Negra, fazendo assim ter apenas 8 prisões e não 9 como no livro Inferno de Dante. Como eu já havia dito no vídeo sobre as categorias dos espectros e os domínios de Hades, a colina Yomotsu Hirasaka não faz parte do inferno, lá é a entrada do mundo dos mortos e ainda faz parte dos domínios de Atena. Após morrerem, as almas das pessoas saltam da colina para o submundo. Esse local pode ser acessado pelo golpe desenvolvido pelos Cavaleiros de Câncer e também pelos 3 juízes do inferno. Após chegar no mundo dos mortos, encontramos o Portal do Inferno. Esse portal é um arco com um aviso onde é possível ler em grego a seguinte mensagem: aqueles que aqui entrarem devem perder todas as suas esperanças. Logo após temos o rio Aqueronte, conhecido como o Rio da Morte, sendo o local onde o barqueiro das almas pode atravessar os mortos que pagarem uma certa quantia. O rio é marrom, como se fosse poluído ou como um esgoto. O rio Aqueronte é largo como se fosse um mar, mas tem correnteza. O lugar mais fundo e também frio é o meio. Nele estão os mortos que não tiveram dinheiro para pagar a viagem e tentaram atravessar, mas como é impossível nadar no rio, as almas são puxadas para o fundo, tanto pelas águas quanto pelos mortos que já caíram por lá. Nas margens do rio estão todos que foram indecisos na sua vida terrena, almas que não puderam pagar e também quem não fez bem ou mal em vida. Alguns ainda conseguem voltar para a terra se tornando fantasmas. E atravessando o Aqueronte temos a primeira prisão, o local onde os juízes julgam os mortos. Mesmo se você mentir será descoberto, esse seria o purgatório das almas, recebendo o nome de a Casa do Julgamento. Na saga clássica esse lugar seria governado por Minos e seu servo Lune de Bauro. Depois temos o Vale da Ventania Negra, que penaliza os condenados de luxúria a ficarem presos nos ventos de um furacão para sempre. Esse é um dos 4 vales do submundo, também considerado uma ponte que liga a primeira e a segunda prisão. Na segunda prisão estão os condenados por gula. Eles ficam sofrendo uma forte chuva de granizo e são mergulhados em fezes, e se tornam alimentos do cão de guarda do inferno Cérbero. Esse local também é guardado por Faraó de Esfinge na saga clássica. Nos arredores da segunda prisão temos os Campos Floridos, o único lugar do inferno onde nascem flores. Lá está cheio de fadas e também é o lugar onde Eurídice, a amada do cavaleiro Orfeu de Lira, ficou presa após parte de seu corpo ser transformado em pedra. A terceira prisão são para aqueles que abusaram da cobiça, condenados a empurrar enormes rochas por toda a eternidade. Aqui estão os que cometeram o pecado da ganância e foram pródigos, gastando mais do que o necessário. Na saga clássica, esta prisão era guardada pelos espectros Rock de Golem e Wan de Troll. A quarta prisão é o Pântano das Trevas. Os condenados cheios de ódio entram em conflito eterno um com os outros. Aqui estão os que cometeram o pecado da ira. Essa prisão é protegida por flechas de Lican, e é onde está localizado o Pântano do Rio Estige, também conhecido por Pântano das Trevas, que tem a aparência de ser um dos lugares mais calmos do inferno. O rio demonstra ser feito de algo pegajoso e muito frio. No fundo do pântano ficam os rancorosos que nunca demonstraram a sua ira.
Eles não podem subir à superfície e ficam presos na lama do fundo do rio Estige. O rio Estige é o segundo dos 4 rios infernais. Na quinta prisão estão aqueles que não seguiram a doutrina divina. Lá ficam sofrendo confinados a queimarem seus próprios túmulos. Aqui estão os que cometeram o pecado da heresia. Essa prisão era guardada pelo espectro Stand de Besouro Mortal. E depois temos o labirinto do Minotauro. Ainda não se sabe para que serve essa estrutura, mas possivelmente ainda pertence à quinta prisão. E a tortura desse local poderia ser que as almas são perseguidas pelo espectro Gordon de Minotauro e também torturadas psicologicamente por não conseguirem achar a saída. A sexta prisão é construída pelos outros 3 vales, protegidas por 6 espectros desconhecidos. Aqui estão os mortos que em vida cometeram diversos tipos de violência. O primeiro é o Vale do Rio Phlegethonte. É para onde vão os criminosos que em vida utilizaram incessantemente da violência contra o próximo. Eles ficam mergulhados no rio de sangue escaldante. Quanto mais grave o crime, maior é a parte submersa. Os tiranos mantêm acima da superfície somente as suas sobrancelhas. Os assaltantes mantêm apenas o peito na superfície e os homicidas mantêm somente a cabeça. Esse é o rio Phlegethonte, o terceiro do submundo. O segundo vale é o da Floresta dos Suicidas. Aqui estão os criminosos violentos que se suicidaram. Eles são transformados em árvores sombrias, onde a folhagem não é verde, mas sim escura. Os ramos não são lisos, mas sim nodosos e torcidos. As árvores não possuem frutos, mas sim possuem espinhos venenosos. Aqui se encontra o ninho das arpias que se alimentam das folhas, causando dor e sofrimento aos mortos que foram transformados, onde é possível também ouvir o grito dos mortos por toda a floresta. O terceiro é o Vale do Desespero Abominável. Aqui estão os violentos contra os deuses. Eles são colocados em um deserto escaldante. É o oposto do mundo criado pelos deuses. Ele é árido, sem vida e são bombardeados por uma chuva de fogo sem fim. Os mortos vivem um mundo sem cor, sem conforto e sem esperança por terem rejeitado tudo que os deuses lhe ofereceram, preferindo dar maior valor às coisas materiais. Aqui se encontram 4 tipos de violentos contra os deuses. Os blasfemadores, que são os violentos contra a palavra dos deuses. Os intelectuais, os violentos contra o espírito dos deuses. Os sodomitas, que são os violentos contra a natureza dos deuses. E por último, os que foram contra a sabedoria dos deuses. A sétima prisão é a maior de todas as prisões do inferno, sendo formada por 10 fossos. Aqui fica também a cachoeira de sangue localizada entre o terceiro vale da sexta prisão e o primeiro fosso da sétima prisão. Todo o sangue dos pecadores julgados no inferno desemboca aqui. É o término do rio Phlegethonte. Em The Lost Canvas é mostrado que no topo da cachoeira fica a Mokurende, a árvore que fornece os 108 frutos necessários para construir o rosário das 108 contas, que impede os espectros de retornarem à vida. No primeiro fosso estão os rufiões, pessoas que brigam por causa de mulheres que têm má reputação, e sedutores são açoitados pelos espectros, por terem explorado as paixões dos outros por benefício próprio. No segundo fosso estão os aduladores e lisonjeios. Eles são submergidos em um fosso de fezes e esterco. Em vida, eles exploraram os outros através de seus medos e desejos. Sua ferramenta era a mentira, através de raciocínios falsos, sendo assim submersos na própria sujeira que deixaram em vida. No terceiro fosso temos os simoníacos, traficantes de artefatos sagrados, que são enterrados de cabeça para baixo e suas pernas são queimadas por velas. Estão aqui aqueles que roubaram a igreja ou os templos sagrados, sendo que o buraco onde eles estão enterrados se assemelham a uma fonte de batismo, onde os mortos são batizados ao contrário. Em vez de óleo, é utilizado fogo que é aplicado nos pés. O quarto fosso é dos adivinhos, que têm suas cabeças torcidas, voltadas para as costas no maior estilo exorcista, e assim eles não podem olhar para a frente. É a punição por alegarem que sabem o futuro que somente os deuses conhecem. No quinto fosso estão os corruptos submergidos no piche fervente. Os que tentam ficar com a cabeça para fora são golpeados pelos espectros. No sexto fosso temos os hipócritas, que são vestidos com roupas brilhantes, atraentes, porém pesadas como chumbo. Este é o peso que não sentiram na consciência ao fazerem suas maldades, sentindo o peso do seu falso brilho no inferno. O sétimo fosso é composto por ladrões que são mordidos por serpentes e têm seus corpos comidos por répteis. No oitavo fosso, encontramos os maus conselheiros que estão cobertos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade de raios que não param. Em vida, eles induziram o próximo a praticar o mal.
No nono fosso, temos os semeadores de discórdia, que são esfaqueados pelas espadas dos espectros. E lá existem 3 tipos de semeadores de discórdia, sendo os criadores de cisma religiosas, instigadores de conflitos sociais e semeadores de desunião familiar. No 10º fosso estão os pecadores, que cometeram qualquer tipo de falsificação. Eles são cobertos de lepra e sarna, sendo 4 tipos de fraudulentos: os alquimistas, que irão possuir uma sede insaciável, os simuladores, que serão atacados e ficarão com parte de seus corpos inchados, os falsos, que serão decapitados, os mentirosos, que sofrerão uma febre altíssima. Na 8ª prisão ficam afogados no inferno de gelo os criminosos mais sérios e que planejaram se rebelar contra os deuses. O inferno de gelo do Cócito é o maior de todos e é para onde são enviadas as almas daqueles que se voltaram contra os deuses. Eles são enterrados na nevasca só de cabeça para fora, e por isso é tão perto da Gildeca, pois quem invade para matar Hades já é jogado imediatamente por lá. Isso inclui todos os cavaleiros que morreram nas guerras santas anteriores também. O Cócitos, além de ser a última prisão, é também o último dos 4 rios infernais. Em Saint Seiya, esse rio é congelado e forma toda a 8ª prisão infernal do submundo. Nessa prisão também estão localizadas as 4 esferas. A primeira esfera é Caína, a morada de Radamantes de Winver. Em seus arredores estão os mortos que traíram os seus parentes e amigos. Aqui as almas permanecem com seu tórax e cabeça para fora do gelo. A segunda esfera é Antenora, a morada de Ayakos de Garuda. Em seus arredores estão os mortos que traíram sua pátria ou partido político. As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas a cabeça fora do gelo. A terceira esfera é Ptolomeia, a morada de Minos de Grifo. Em seus arredores estão os mortos que traíram os seus hóspedes. As almas estão apenas com a cabeça emergida do gelo, de modo que quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. A quarta esfera é a Gildeca, o palácio de Hades no submundo. É o local onde acontece em boa parte da saga de Hades clássica na fase Inferno, onde temos a morte de Orfeu de Lira e a possessão de Shun de Andrômeda. Em seus arredores estão os mortos que em vida traíram seus mestres, reis e deuses. Eles sofrem eternamente, conscientes por estarem submersos totalmente no gelo do rio do Cócitos. Ao final fica localizado o Muro das Lamentações, o fim do inferno. Esse muro é gigante, largo, alto e profundo, sendo chamado assim por ser o muro dos que lamentam não poderem ir aos Campos Elíseos. Apenas os deuses conseguem passar por esse muro, e para os mortais passarem, o muro precisaria ser destruído, e a única coisa que o destrói é a luz do sol, que não existe no inferno. Para destruí-lo foi preciso o poder concentrado dos 12 Cavaleiros de Ouro, e depois dele ainda tem a hiperdimensão que liga o mundo dos mortos com os Campos Elíseos e vários outros mundos.